Olá, turma, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje o nosso tema é bem pertinente, bem bacana, faz parte desse tópico 2, que a gente está avaliando aqui o panorama da situação da vitivinicultura. E nessa aula de hoje vamos atentar mais na nossa situação brasileira, como foi a nossa evolução da vitivinicultura e qual o panorama atual da nossa indústria. Então, alguns dados, algumas datas que são referências, são marcos aqui na vitivinicultura. Então, a primeira data, vou pegar aqui o mousezinho aqui, primeira data, 1532. Logo após a chegada dos portugueses, já se houve uma tentativa de produção de vinhos, que não foi muito próspera. Região de São Vicente, muito úmida, uma dificuldade de cultivar videiras lá. Porém, após essa data, nas décadas seguintes, se começou uma indústria incipiente na cidade de São Paulo e na região hoje que se situa o bairro de Tatuapé. Essa região tinha uma região que tinha vinhedos de vitivinífera lá e uma produção começando bem incipiente para a época. Porém, essa indústria que vinha começando a se estabelecer sofreu um duro golpe. Em 1789, o Reino de Portugal proibiu a manufatura no Brasil, e nisso estava incluído a produção de vinhos. E quando sua liberação veio, já havia sido toda desmantelada já a indústria. Então foi um grande golpe para a indústria que estava começando a se estabelecer. Data importantíssima para a retomada da atividade da vitivinicultura foi a implantação de videiras de origem americana. Então, são variedades de uvas mais resistentes, tolerantes a doenças, especialmente a doenças fúngicas, que atuam tanto na folha da videira como no cacho. Então, em relação às videiras de origem europeia, é bem perceptível como as americanas toleram mais as doenças. E junto com essa chegada das cultivares americanas, a data que muito determinante para um início de um novo ciclo de produção intermitente foi a colonização italiana na região, especialmente sul do Brasil. E aí a gente começa a dizer os períodos evolutivos da vitivinicultura brasileira, muito em cima dessa pós-imigração italiana, onde você tem o início de um processo que ainda não encerrou, contínuo, sem interrupções. Então, nesses primeiros anos, de 1870 a 1920, nós tivemos a implantação da vitivinicultura, mais específico na região sul do Brasil, e os vinhos que tínhamos à disposição nessa época eram baseados em vinhos de cultivares americanos. Em especial uva Isabel, uva Bordeaux, duas uvas tintas conhecidas já, talvez pela boa parte de vocês. Período pós segundo estágio, onde começam a haver nos anos 30 até 60 diversificação de produtos. Tem uma pessoa muito importante que ajudou nesse processo, é um enólogo e viticultor italiano chamado Celeste Gobato. Ele foi convidado para vir ao Brasil, ajudar a desenvolver a indústria, e boa parte do trabalho dele foi criar manual de boas práticas no vinhedo, orientar o produtor a cuidar melhor da videira, e também ajudou a implantar novas variedades. Então, além dos vinhos de americanas, nessa década de 30 a 60, começamos a ter vinhos de variedades híbridas. Então, o termo híbrido são cultivares que têm parte da sua genética americana e parte da sua genética europeia. Anos 70, nós tivemos um grande marco na indústria brasileira, que foram a chegada de grandes multinacionais. Boa parte delas ainda atuam no Brasil,
Então, talvez o nome mais conhecido é o Grupo Chandon, grupo francês que se instaurou no município de Garibaldi nos anos 60, nos anos 70. Um outro grupo muito forte é a Bacardi Martini, se instaurou também na Serra Gaúcha nessa época. Outro grupo forte é o grupo que era da Almaden, é um grupo muito forte que se instaurou nessa época. E essas multinacionais onde vieram com propostas e mexeram bastante com o mercado, vieram com protocolos melhores de elaboração de vinho, cuidado com a uva. E nós tivemos algo nessa época que não era muito abordado, que era a questão do vinho de uma variedade só, o vinho varietal. Porém, não havia a identidade do vinho brasileiro, era muito difícil, muito incipiente ainda. Então, boa parte dos vinhos varietais daquela época brasileiros, eles sempre remetiam a um país europeu. Então, era Chateau alguma coisa, Chateau do Vallier, por exemplo, um vinho brasileiro dessa época, Maison Forestier. Então, geralmente era uma apresentação que remetia à França ou à Alemanha, eram os dois mais que tinham esse apelo a outro local. E a gente hoje está no período, a gente cita dos anos 2000 até agora, em continuidade, que é um estágio onde nós estamos buscando a identidade para o vinho brasileiro. E que tipo de vinho nós estamos procurando? Vinhos de qualidade, produzido em uma região determinada. Então, nós queremos fortalecer um conceito que até foi já dito em aula, o conceito do gosto do lugar, o conceito do terroir. E isso vem de pesquisa, vem de desenvolvimento, vem de encontrar a variedade mais bacana para cada situação brasileira e também levar essa informação depois dessa variedade para o consumidor. Nós temos muito forte no Brasil algumas uvas que automaticamente o consumidor associa como um vinho bom. Então, um exemplo mais notório é a uva Cabernet Sauvignon. E, do ponto de vista técnico, não é a uva que se adapta em todos os lugares do Brasil e provavelmente não vai ser a uva que vai ser excelente de norte a sul. Vai ter lugares que ela vai se dar melhor e não vai se dar tão bem assim. E aí a importância ali da indústria, do setor, além agora, a gente já tem variedades que se nós conhecemos que vão bem em alguns lugares. Então o passo 2 é conseguir levar essa informação da uva que se adaptou melhor àquela região para o consumidor, para ele não tirar essa cisma de ter algumas variedades comercialmente muito fortes, mas que a campo, tanto no cultivo da uva como na elaboração do vinho, não seriam as mais adaptadas para todos os locais. Alguns slides agora em forma de pergunta e resposta, para ficar mais fácil vocês entenderem o nosso panorama. Primeiro, o que cultivamos? Quais são as uvas que o Brasil cultiva em larga escala? Então, nós temos aqui um gráfico pizza. Então, em primeiro lugar, a nossa área plantada, 75 mil hectares, segundo o IBGE. E nós temos uma concentração de área plantada em 4 uvas, 4 variedades, que representam aqui 45% de toda a área de vinhedo implantado aqui no Brasil. A líder é a uva Isabel, com 14,9%, após a Niágara Rosada, após a uva Bordeaux, são 3 variedades de origem americana, e aqui em quarta a uva Itália, que é uma uva usada para fruto de consumo in natura, porém é uma uva fina, uma vitis vinífera de consumo in natura. E as outras 3, Niágara Rosada específico, muito usada para o vinho, para o consumo in natura, e a Isabel e a Bordeaux são as uvas mais usadas no vinho de mesa e também no suco de uva americana. Aqui aqui outras variedades que têm uma certa porcentagem: Niágara Branca, Concorde, Alphonse Lavallée, Poudre, Jacques. E aqui a Cabernet Sauvignon que eu estava citando, talvez é a primeira fina tinta que apareça aqui com 1,1%. Todas as outras variedades, 37,9%,
nenhuma delas supera 1% em área plantada. Então, nós temos várias variedades que não têm uma representatividade em área tão grande. Concentrado aqui nessas 4. Essa é a questão, a gente tem muita uva plantada e ainda a gente está, talvez, dependendo da região, descobrindo qual seria a mais interessante. Outras regiões já mais ou menos perceberam que é interessante e aí estão trabalhando na questão de como passar essa informação para o consumidor. Como que é a forma de cultivo, como é a agricultura da uva aqui no Brasil? Principalmente baseada na mão de obra familiar, na agricultura familiar. O estado que tem esses dados de forma mais detalhada é o Rio Grande do Sul. Então, desses 75 mil hectares, que é o total, 49 mil está no estado do Rio Grande do Sul. E aqui uma curiosidade, essa área ela está na mão de 15 mil propriedades rurais. Então, isso dá uma média de 2,5 hectares de vinhedo por agricultor, por família. Então, mostra ali uma característica muito forte da viticultura, da vitivinicultura associada à agricultura familiar. Isso é bacana porque retém mão de obra no campo, distribui melhor a renda, é uma forma de agricultura mais sustentável. Esse modelo de propriedade familiar também é visto aqui em São Paulo, especialmente aqui na região de Jundiaí, Circuito das Frutas. Também observamos aqui em São Roque e também na região de São Miguel Arcanjo e Pilar do Sul. A agricultura familiar é muito mais presente, especialmente até na uva americana. Na uva fina a gente começa a ter algumas áreas maiores com o mesmo proprietário. Aqui é um exemplo visual de como funciona a agricultura familiar. Essa é uma foto de Bento Gonçalves, numa região chamada Vale Aurora. E aqui a gente vê todos esses quadradinhos demarcados. Então, cada quadradinho aqui é um vinhedo, que provavelmente é de uma família. Então, nós temos aqui uma pequena colcha de retalhos. Um exemplo aqui da agricultura familiar. No caso desse vale aqui, a maior parte deles são produtores cooperados da vinícola Aurora, que entregam sua produção para a Aurora. Mas são todos pequenos lotes de vinhedo, geralmente divididos por uma cerquinha de plátanos. Mas também temos propriedades maiores. Essa é um exemplo, uma foto bem bonita, é uma foto do Vale do Rio São Francisco. Nós temos aqui ao fundo a unidade do Grupo Miolo, no Vale do Rio São Francisco. Aqui atrás do Rio São Francisco, onde disponibiliza água para a viticultura. Para ter uma ideia de dimensão da portaria aqui da propriedade até a vinícola, nós temos 3 hectares, 3 quilômetros de comprimento. Então é uma boa caminhadinha aqui. E aqui os vinhedos dispostos. É uma visão muito bonita como o cultivo irrigado proporcionou o desenvolvimento da região. Outra pergunta importante. Quanto que nós produzimos de uva e qual o destino dessas uvas? Como que se divide o nosso mercado? Então aqui dados da produção de uvas para processamento e para consumo in natura no Brasil de 2015 a 2018. Então processamento é uma uva que ou virou vinho ou virou suco, principalmente. E aqui o consumo in natura, uva para consumir. Então estamos com uma produção aqui em 2018 de mais ou menos 1 bilhão e 600 milhões de quilos e um pouco de 50% a 55% é para processamento, para vinho e suco, e cerca de 700 milhões de quilos aqui para consumo in natura. Principais produtores, aonde estão concentrados os vinhedos brasileiros. Então aqui um gráfico que mostra essa divisão. Temos o Rio Grande do Sul como a maior porcentagem de produção de uva, 47,7% do total da uva produzida está no Rio Grande do Sul.
Pernambuco com 26,1%, São Paulo 9,6%, Paraná 4,6%, Santa Catarina 4,4% e todos os demais estados somados 7,6%. Então é uma concentração de área de vinhedo em poucos estados. O destino da uva de cada estado ela é diferente. Então nós temos aqui em Pernambuco praticamente toda a produção é para a uva fina de consumo in natura, para a mesa, e boa parte dela é exportada. São Paulo, principalmente uva Niágara, para consumo in natura também, mas está crescendo a questão de vinhos finos, mas em número absoluto o forte é a uva Niágara e também Itália para o consumo in natura. O Rio Grande do Sul acaba concentrando muito forte a questão do vinho de mesa em volume, também e vinho fino, e produção de suco. Nós temos menos a importância da uva de consumo in natura no Rio Grande do Sul do que em Pernambuco e em São Paulo. E agora a pergunta importante para vocês: o quanto nós consumimos? Como está o nosso mercado consumidor? Então, aqui alguns gráficos de uma empresa de consultoria que disponibilizou para a gente entender a evolução do nosso consumo per capita. Então, aqui embaixo está nos anos, aqui em cima o volume. Aqui estão englobados tanto os vinhos tranquilos como os vinhos espumantes. E aqui nós vemos uma certa linha que teima a subir. A gente fica realmente estamos há bons anos empacado nesse 2 litros, 1,8, 2 per capita. Porém, a boa notícia é que parece que há uma tendência de aumento, e até em função da pandemia, os dados de 2020 também estão indicando que estamos aumentando o consumo per capita. Em questão de volume, nós consumimos 380 milhões de litros de vinho em 2019, somando vinho fino, vinho de mesa, vinho espumante. Isso equivale a 2,13 litros per capita, pegando a população acima de 18 anos. É um volume muito baixo comparado a boa parte dos países, então há potencial de aumentar esse consumo. Aqui um recorte só sobre vinho tranquilo, tanto de mesa como fino. Um dado aqui, tirando o espumante só. Então também tivemos uma subida, uma queda em 2016, e agora novamente aqui uma tendência de aumento. Do total dos 380 milhões consumidos, 342 milhões é vinho sem gás carbônico, é vinho tranquilo. Então, dos 2,13 per capita, 1,93 é vinho tranquilo. E aqui um recorte só do espumante. Então, nós consumimos 146 ml per capita de espumante, um volume bem baixinho per capita, mas está aumentando, tanto per capita como em volume. Em 2014 foi comercializado 20 milhões de litros de vinho espumante e em 2019 26 milhões de litros de vinho espumante. Então, saímos de 122 ml para 146 ml per capita. E aqui eu até usei essa imagem no vídeo do Panorama Mundial, que é o consumo per capita, que é o quanto o Brasil tem de potencial de crescimento. E não é só questão, as pessoas podem pensar que consumimos pouco porque somos um país subdesenvolvido. Mas também temos aqui os exemplos de Argentina, que é um país também subdesenvolvido que consome muito mais que nós, a própria Rússia, a própria Hungria, países que não têm essa riqueza toda e consomem muito mais vinho que nós per capita. Então, o potencial que nós temos de novos consumidores, isso é uma coisa que eu falo. Eu, pessoalmente, não acho que falar que consumimos pouco. Eu acho que poucas pessoas consomem bem.
Então, o grande desafio é criar novos consumidores. Então, existem pessoas que não consomem nada de vinho. São essas pessoas que precisam entrar nesse ciclo de consumo. Eu acredito que nós temos uma porcentagem das pessoas que consomem, a maior parte delas tem um consumo legal. E aqui um recorte que eu acho interessante a gente analisar como é descentralizado o consumo de vinho no Brasil. Aqui está um recorte do consumo por estado. Então nós temos aqui os estados, a fatia de mercado desse consumo, com nacional e importado, que é a população em total e população dos maiores de 18 anos e a estimativa de consumo per capita por estado. Então, São Paulo, onde nós estamos aqui, é o destaque, consome 2,85 per capita, porém, devido a uma população acima de 18 anos de 38 milhões, isso equivale a 32% de todo o volume de vinho comercializado no Brasil. Então é muito expressivo, por isso que o São Paulo, aqui o estado é muito procurado pelas duas empresas para comercializar. E aqui abaixo, Rio de Janeiro consome mais que São Paulo, até achei curioso, não sabia desse dado. Rio de Janeiro consome 4 litros per capita e também devido à sua população representa 17% do total de vinho consumido. O que possui maior consumo per capita é o Rio Grande do Sul, com 4,46, mas devido à sua população menor, fica aqui com 12% do mercado. Então, se pegar aqui só o Rio e São Paulo, metade do vinho consumido no Brasil, tanto nacional como importado, tudo junto de mesa, metade do consumo estão em 2 estados. 37 aqui, mais 32 mais 17, então uns 49% do mercado está em São Paulo e no Rio de Janeiro. Depois o Rio Grande do Sul representando 12%, Paraná 7%, Espírito Santo 2%, Minas Gerais 8%, Bahia 3%, Santa Catarina 3%, Pernambuco 3%. E todos os demais estados somados para fechar 12%. Então realmente nosso consumo ele é concentrado em alguns estados. E outra pergunta importante, o que consumimos? O que é a preferência para o brasileiro hoje? Então aqui um gráfico em colunas, os anos de 2014 a 2019. Em azul, o vinho brasileiro de mesa, o vinho de Americanas. Então ele é a base do consumo de vinho no Brasil. Então, em 2019, 63% do vinho comercializado no Brasil foi vinho de Americanas. Em vermelho, nós vemos o vinho importado, então o vinho fino importado, na faixa de 25, 32, 37, 35 e 32. E aqui, pequenininho em verde, aonde nós temos dificuldade em relação ao importado, que é o vinho fino brasileiro. Representou aqui em 2019 apenas 4% do volume total de vinho comercializado. Então, essa discrepância que a gente às vezes comenta, que a gente consome muito mais vinho importado fino do que nacional. Dá praticamente uma relação de uma garrafa de nacional para 9 de importado em relação ao vinho fino. Mas, em relação ao vinho de mesa, o grosso do consumo está aqui no nosso vinho de Americana, o vinho de Bordeaux, o vinho de Isabel. Tipo do vinho, o que é a preferência nossa aqui, também em barras, em vermelho, de forma bem estável, é o vinho tinto. Então fechamos 2019 com 77% da preferência do volume sendo vinho tinto, vinho branco 17% e o rosé 6%. Então houve aqui uma certa estabilidade no branco, um pouco de diminuição no tinto
e um aumento de rosé. Então, o rosé aqui saiu de 2%, foi para 6%. Então, 3 vezes aqui de aumento em vinho rosé. E agora um pouco do recorte do vinho espumante no Brasil. Aqui é um segmento onde o produto nacional se destaca bem e é consolidado pelos números aqui a preferência do espumante brasileiro em relação ao espumante importado. Então aqui os anos e a porcentagem. Então o espumante nacional representa 80% da venda e o espumante importado 20%. Em relação ao tipo de espumante, vou pegar o dado 2019, 33% de todo o espumante consumido é o espumante moscatel, é aquele espumante com teor alcoólico mais baixo, com 7 a 8% de álcool, e o doçor da uva, da própria uva. E 67% é o vinho, os demais espumantes, ou demi-sec ou brut, correspondem ao demais. E no segmento espumante, o rosé tem mais fatia de mercado do que no vinho. Então, 23% do comércio é o espumante rosé e 77% o branco. Agora, em uma análise, aonde o produto brasileiro, nesse nosso panorama, melhorou com o passar dos anos. Ganhamos espaço. Acabamos de citar agora o vinho espumante. Então, nós temos aqui os dados compilados de 2000 a 2015. No ano 2000, foi comercializado 4 milhões de litros de espumante e em 2015, 18 milhões de litros. Então, um aumento de 334%. De longe, é o produto que nós melhor conseguimos colocar no mercado nesse século XXI. O importado também cresceu. Um aumento que foi tanto para o nacional como para o importado, porém no nacional foi muito mais expressivo esse aumento de comercialização. E o suco de uva? Então, o suco de uva é um sucesso, tanto como uma bebida saudável como nutritiva. Saltou de 59 milhões de litros em 2006 e fechamos 2019 com 217 milhões de litros de suco de uva de uvas americanas. Então, 2019 foi o ano que se vendeu mais suco do que vinho de americano. Então, hoje a maior parte do destino da uva americana para processamento é para fazer suco em relação ao vinho de americano. Aonde estamos relativamente estáveis nesse mercado? No vinho de mesa. Eu digo relativamente porque houve uma queda de 6%. E se for pegar per capita, como a população aumentou, também se consumiu menos vinho de mesa com o passar dos anos. Então, no ano 2000, 220 milhões de litros, 2015, 207 milhões de litros. Tem um volume expressivo, é o que movimenta a indústria nacional, porém, pegando essa análise do século XXI, está se consumindo menos volume do vinho de mesa. E aumentou, mas essa uva não se produz menos uva, essa uva foi direcionada para o suco de uva americana. E aonde temos dificuldade, aonde perdemos espaço, onde é um desafio atual da indústria brasileira, o vinho fino tranquilo. Então, nós tínhamos no ano 2000 uma comercialização de 34 milhões de litros e fechamos aqui 2015 com 19 milhões e eu peguei os dados do ano passado, estamos aí nessa faixa dos 19 milhões ainda. Então, a queda é expressiva, perdemos muito espaço e foi aonde o importado mais ganhou espaço. Ele saiu de 27 milhões de litros para 77 milhões de litros em 2015. Então, onde a gente teve dificuldade em perder espaço. E uma análise minha, ao meu ver, nós perdemos espaço no vinho fino mais barato. No vinho fino com valor agregado mais alto, eu acho que isso não é nessa mesma proporção.
Cada vez mais temos vinhos brasileiros de valor agregado aparecendo e ganhando visibilidade. Mas nos vinhos, especialmente até R$ 30, a gente encontra dificuldade porque são poucas vinícolas que conseguem fazer esse vinho nessa faixa de preço e vem muito vinho de fora nessa faixa de preço. E aí a nossa competitividade não está boa. E agora aquela pergunta, colocando tantos dados para vocês, fazendo essa análise tanto de consumo quanto da uva como do vinho, a gente fica pensando para onde vamos, quais são os próximos passos do vinho e da uva brasileira. Indicações geográficas, ou seja, nós estamos, como eu comentei, nos estágios de evolução, num período de fortalecimento da identidade, produzir vinhos de qualidade em regiões específicas. Então, a indicação geográfica ela é um avanço e é algo necessário para isso, você demarcar regiões, dar procedência daquela uva. Isso vem tanto de criação de novas indicações geográficas, como fortalecimento das atuais. Então, aqui o mapa da Embrapa, com as atuais indicações geográficas de vinhos demarcadas. Então, a maior parte aqui está no Rio Grande do Sul, uma só aqui em Santa Catarina. E as que estão em desenvolvimento, aqui já temos aqui no Vale do São Francisco, Campanha Gaúcha foi autorizada, então já não é mais em desenvolvimento, já está autorizado. E aqui em São Paulo, o que eu vejo que está andando um pouco é a indicação de procedência da uva Niágara, aqui na região do Circuito das Frutas, é talvez a mais adiantada. E a questão de novas regiões produtoras. Vocês, alguns têm acompanhando o mercado, nunca surgiu tantas regiões produtoras novas no Brasil, então isso é uma coisa super legal. Se quebrou paradigmas, saiu daquela questão de só regiões tradicionais. E o legal dessas novas regiões produtoras são pessoas vindo de fora do setor da vitivinicultura, os novos investidores, que querem diversificar o negócio ou que têm um sonho. Então nós estamos trazendo pessoas para o mundo do vinho e em regiões novas. E junto com isso, reinvenção das antigas. Então as antigas continuam fazendo essa análise de qual uva mais adaptada, melhorar o processo no vinhedo, melhorar o processo na elaboração do vinho. Então nós estamos em constante aperfeiçoamento. Então se acostumem e também a não ter preconceitos de novas regiões surgindo. Então aqui um mapinha que mostra um pouquinho dessas novas regiões. Então começar aqui de cima para baixo até região da Chapada Diamantina, com vinhos muito legais saindo da região. Região aqui de Minas Gerais, a gente vê algumas notícias até, especialmente nessa região aqui, de divisa com São Paulo, com uva Syrah, Sauvignon Blanc. Região serrana do Rio de Janeiro, começando a produzir também. Região de Petrópolis. Espírito Santo. Região de Goiás. E Brasília também. Essa parte de São Paulo também, com os vinhos de colheita de inverno, que já se estende para cá. E as regiões tradicionais também estão se reinventando. Né? A própria Serra Gaúcha, que continuamente se reinventa, e se acostumem a cada vez ver mais novos polos produtivos de uva. O grande desafio é o quê? É ir acompanhando a variedade que melhor se adapta e, em partir disso, tentar trabalhar a informação, levar esse cultivar que melhor se adaptou para o consumidor. O outro ponto que cresceu muito no Brasil, especialmente na virada dos anos 90 para 2000 e continua crescendo, é o enoturismo. Então, boa parte dos novos empreendimentos que focam em pequena produção e até em valor agregado precisam ter um enoturismo com profissionalismo e atrativos. Então, essa é uma vertente forte, fazer uma experiência bacana com o consumidor, que possa degustar,
eventualmente fazer a festa da vindima, como tem aqui em São Roque. Isso é algo que está crescendo e é algo que vai ser aperfeiçoado aqui no nosso mercado. Então aqui um exemplo de algo que ocorre aqui em São Roque, uma vindima que é feita aqui na propriedade, na Casa da Árvore. Então, a pessoa compra um ticket, participa da colheita, participa da produção do vinho. Algo bem bacana. Isso é um modelo de negócio muito direcionado e importante para a pequena propriedade. A grande também é super importante, mas para a pequena é fundamental estar próximo do produtor. Porque dificilmente ela vai conseguir se colocar no mercado, na prateleira do mercado, que é um ambiente muito competitivo. Então ela tem que trazer o seu consumidor para a sua propriedade. E algo que parece que tem tudo para continuar crescendo, o famoso produtor independente de vinho. Usado o termo na França, vinho de garagem. Em que se baseia esse produtor independente? É uma pessoa, pode até ser vocês, que tem vontade de fazer vinho, entre em contato com alguém que possui a uva e produz seu vinho de forma artesanal em casa. Então, esse é algo que começou no Brasil há alguns anos e está crescendo, mais pessoas querendo ter sua produção independente, e alguns deles vão se empolgando e vão aumentando a produção independente até estruturar algumas vinícolas. Então, isso aconteceu até com cerveja, cervejeiros caseiros, e eu vejo que está acontecendo também com produção de vinho, os produtores independentes. Outro tema vocês vão assistir junto comigo, vão ser testemunhas disso, são novas variedades de uva, variedades híbridas, de misturas de genética de vitis vinífera com vitis labrusca, porém prometendo não ter o aroma e o sabor da vitis labrusca, só tendo a parte da resistência à doença da vitis labrusca na videira europeia. Então isso vai ser um debate técnico para ver se essas novas variedades híbridas que prometem ter a resistência a doenças, ou seja, ser boa para o viticultor e não ter o sabor da americana, vai dar certo. E uma questão de costume. Se a pessoa realmente vai querer, vamos citar um exemplo, tem uma variedade nova híbrida chamada Sauvignon Cretos. É uma Sauvignon Blanc misturada com genética americana e deram o nome de Cretos para ela. E promete não ter só ter o aroma de Sauvignon Blanc. É como se você consumisse um sabor de uma uva fina, mas a sua genética tem parte americana e tem resistência à doença. E aí tu vai ter o costume da pessoa que, não, eu quero Sauvignon Blanc talvez verdadeiro, sem genética americana, só ele. Então vai ser um debate tanto de costume, essa resistência do que eu gostaria de tomar, se é o original, 100%, ou se eu estou aberto a provar um com genética americana, e o debate técnico, se realmente elas vão ser resistentes, se elas vão entregar o que prometem. A gente vai acompanhar talvez esses 10 anos, 5 a 10 anos, se elas vão emplacar no mercado. Desafios, como eu comentei aqui nessa apresentação, nós precisamos de novos consumidores, nós precisamos de um hábito maior de consumo, e isso talvez venha com novas embalagens, como lata, como embalagens de papel. Nós precisamos ter novos consumidores e aumentar esse consumo. Então é algo até para vocês pensarem o que poderia ser feito para a gente ter mais consumidores de vinho no mercado. E outro desafio que eu acho determinante é conseguir levar essa informação da qualidade do nosso vinho, do vinho brasileiro, que está cada vez mais aumentando para o consumidor. Tirar preconceitos, quebrar paradigmas. Então, esse talvez é um desafio mais importante da empresa, do setor como um todo, conseguir alimentar, levar informação de qualidade das inovações e das melhorias que estão sendo feitas na vitivinicultura brasileira. Era isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa apresentação. Eu procurei fazer uma análise mais ampla possível para vocês entenderem o tamanho do nosso mercado, os desafios, as oportunidades. Espero que
olhem essa apresentação novamente, tirem as dúvidas e a gente vai junto conversando. Muito obrigado e até a próxima aula.